Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer essa bolsa que pediram para eu ensinar. Ela é uma bolsa no estilo mais sacola, ela é grande, dá para levar bastante coisa, é forrada por dentro, tá? Vou ensinar a fazer forrada. Ela tem aproximadamente aqui de largura uns 47 centímetros e de altura uns 41, 42 mais ou menos. Eu usei um tecido de decoração, nesse caso é um aquablock, que é aquele que não penetra água, é impermeável, e na parte de baixo eu coloquei um corino. Dá para fazer com tecido comum, como por exemplo um tricoline, um algodão? Dá, mas aí a montagem é diferente, porque o algodão, ele é um tecido mais fino. Então, se a gente não colocar algo que dê uma firmeza aqui, a bolsa fica muito mole. Então, aí precisa fazer com uma manta acrílica, tá? Mas isso a gente vê em outro vídeo, eu ensino em outro vídeo, porque a montagem é totalmente diferente dessa, tá bom? Então, vamos começar. Eu tenho aqui como se fosse um molde, não precisa fazer, pode cortar direto no tecido se você quiser. Eu fiz um molde porque no total eu preciso fazer 6 bolsas, então pra mim vai compensar ter o molde já pronto, porque aí eu só coloco no tecido e corto. Mas aqui a gente vai cortar no corino 50 centímetros por 13 e na parte do tecido principal 50 por 27. Então, tá aqui, eu já cortei. 2 vezes no corino, porque é a parte da frente e das costas da bolsa, 50 por 13, e 2 vezes no tecido principal, frente e costas, 50 por 27. Essa parte de cima, a gente pode chamar de pala, talvez, que vai aqui em cima, ela tem a medida da largura da bolsa, 50 centímetros, por 5 centímetros aqui. Então, 50 por 5. Também 2 vezes, porque é a parte da frente e das costas, tá bom? Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar essas partes. Nós vamos juntar a parte do corino com a parte principal, com a parte da pala, tá? Então, a gente coloca direito com direito, certo? E passa um pezinho de máquina aqui na beiradinha. E aqui também, direito do corino com o direito do tecido principal, ó lá. E passa um pezinho de máquina aqui também na ponta. Prontinho, já passei a costura na parte de baixo e na parte de cima, dos dois lados, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar essa parte do corino aqui pra cima, ajeitar bem a costura, abrir bem a costura. Não recomendo passar no ferro por causa do corino, mas aí com a mão mesmo você pode abrir, colocar essa parte aqui também pra baixo, tá? A parte do corino pro lado do tecido. Ajeitar bem, e aí, então, passar uma costurinha, como eu fiz aqui, tá vendo? Com mais ou menos meio centímetro, tanto embaixo como em cima, nas duas partes. Uma coisa que me perguntaram é se a máquina, se dá pra fazer com a máquina caseira, comum. A minha máquina é a comum, dá pra fazer sim, o que talvez precise mudar é a agulha, a espessura da agulha. Eu tô usando uma número 14, que é a que eu uso para costurar a maioria dos tecidos e tá dando certo. Então, você pode fazer um teste na sua máquina antes, com um pedacinho de corino, para ver se ela aguenta ou se precisa mudar de agulha, tá? Agora que eu já fiz, já passei a costurinha aqui embaixo, dos dois lados, a gente vai juntar direito com direito, a parte da frente e a parte das costas da bolsa, tá? E você vai passar uma costura aqui, em toda a volta da bolsa. Aqui embaixo também, e sobe até terminar lá em cima uma costurinha de um pezinho de máquina. Detalhe importante, tenha atenção para que aqui o corino case um lado com o outro, para que não fique feio depois no acabamento pelo lado de fora, tá? Então, é importante que ele case um com o outro, a parte da frente com a das costas, tanto aqui embaixo como aqui em cima também.
Agora, a gente vê que a bolsa começa a ganhar forma. Já passamos a costura nas laterais e embaixo e deixamos a abertura daqui de cima, tá? Agora, a gente vai fazer o que é chamado de caixinha de leite, que é isso daqui. Para que serve isso daqui? É o que vai fazer o fundo da nossa bolsa, essa parte aqui, tá? Então, para isso, a gente vai marcar, não a partir da costura, da borda aqui, 5 centímetros, e daqui também da borda para cá, 5 centímetros, e vamos cortar. Pode cortar sem medo que vai dar certo. Eu já cortei desse outro lado aqui, ó. Tá vendo? Tirei esta parte. E o mesmo a gente vai fazer aqui. Se você ver, tem a mesma medida. 5 por 5 e corta, assim como eu fiz aqui, exatamente onde você riscou. Aí, depois que a gente cortar, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa parte aqui que a gente cortou, vamos abrir e pegar essa ponta, que é essa daqui de baixo, e levar até essa. Então, a gente abre e vira assim, ó lá. Ajeita bem certinho essa ponta com essa. Pode colocar um alfinete aqui se você quiser, não tem problema, pra prender, tá vendo? Desse lado também. Aí, vai ficar assim. Aí, agora, a gente vai na máquina e passa uma costura aqui. Um pezinho de máquina aqui, ó. Aqui e aqui, pra fechar esse buraquinho. Então, vamos novamente, ó, desse lado, vai ser a mesma coisa. Tem aqui o quadradinho de leite que eu fiz, certo? Então, eu vou abrir aqui no meio e virar ao contrário. Assim. Tá? Vira assim. Prende com alfinete. Bem certinho. E passa uma costurinha aqui na ponta, daqui até aqui, pra fechar esse buraco, tá bom? Um pezinho de máquina também. Eu vou tentar mostrar aqui na máquina como eu faço, tá? E como, assim, a máquina consegue costurar o corino. Então, eu tenho aqui a parte que a gente colocou o alfinete, eu vou passar lá na máquina, tá? Aqui no cantinho, eu paro, desço a agulha para prender o tecido, ergo, viro assim, porque tem um biquinho, né? E aí, sigo aqui até o fim. Prontinho. Aqui, o que que eu fiz? Eu desvirei a bolsa, tá? Do lado avesso pro lado direito. Ficou aqui a base, onde a gente fez a caixinha de leite, bem certinho. Agora, a gente vai deixar um pouquinho de lado, tá? O corpo da bolsa e vamos pra alça. A alça, a gente vai cortar 2 vezes no tecido principal, 65 centímetros por 9, tá? O tamanho da alça pode mudar, de acordo com o tamanho da pessoa, tá bom? Então, aí é bom medir antes de fazer. Nesse caso dessa bolsa, eu fiz 65 por 9. E cortei também uma tirinha no corino de 65 por 3, tá? A alça, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse tecido, virar assim, direito com direito, tá? Toda a extensão dele. Assim, e vamos passar uma costura aqui com um pezinho de máquina em toda ela. E depois, já tem aqui, a gente vai desvirar, passar por dentro. É uma coisa um pouquinho demorada, exige paciência, mas dá pra passar, tá? Passa por dentro e aí vira do lado avesso, porque vai estar costurada assim, certo? Você vai ter passado a costura aqui, então ela vai estar desse lado, você tem que desvirar. Então, aí você passa por dentro e desvira. Passa no ferro para ajeitar bem a costura. E depois, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a tirinha de corino e vai colocar
justamente deste lado onde tá a costura. Vai colocar aqui, certo? E também passar uma costura de mais ou menos meio centímetro. Vocês vão ver que sobra um pouquinho de tecido, um pouquinho para cada lado, né, ó lá. Então, você vai passar aqui a costura até chegar no fim e aqui desse lado também. Precisa colocar o corino? Não, não precisa se não quiser, só que daí a alça vai ficar mais mole. O corino, ele dá um pouquinho mais de firmeza, então aqui eu já aprendi, tá vendo? É só passar agora a costura aqui com meio centímetro até o fim e aqui também. Olha, então, quando eu falo de desvirar, para ficar mais claro, aqui tá a alça, o lado do avesso, é passar por dentro e ir trazendo o lado direito. Então, aqui, ó, eu enfio o meu dedo e vou puxando. E vou ajeitando, virando e puxando. Puxo mais um pouco. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo, tá? Dá pra fazer até o final. Aqui, eu já preguei o corino, ó, em toda a extensão da alça, tá vendo? E aí, ela ficou mais firme. Então, recapitulando, depois de desvirar a alça, você vai passar no ferro, com o ferro, vai deixar essa parte pra cima e vai colocar o corino em cima dela, porque daí a costura fica embutida e não aparece. Desse lado vai ficar assim, e desse lado com o corino, igual essa, tá vendo? Um lado liso, com as costuras apenas, e um lado com o corino. As alças já estão prontas, as duas. A gente vai deixar de lado e vamos pro forro. O forro eu tô fazendo em algodão, e aí você vai cortar 50, a mesma largura que a gente cortou pra bolsa, pra parte da frente das costas, 50 por 43, tá? E depois de cortar, a gente vai juntar direito com direito e passar uma costura em toda a volta, começando daqui e passando uma costura em toda a volta. Apenas um detalhe, aqui embaixo a gente vai deixar uma abertura, mais ou menos do tamanho da mão, tá? Depois eu vou explicar por quê. Então, você vai vir costurando aqui com um pezinho de máquina, vai parar aqui, saltar essa abertura de que eu falei, mais ou menos do tamanho da sua mão, e continuar daqui até o fim, lá em cima, deixando essa parte aberta. Estou aqui com o forro, eu já fiz a costura, deixando a abertura embaixo. Vocês vão notar que aqui tem uma emenda, mas é porque eu não tinha tecido suficiente. Não tem problema, porque como é o forro e também na hora que desvirar não vai dar nem pra ver, fica embaixo. Mas o importante é que tem aquela medida que eu falei, 50 por 43, tá? Aí agora, a gente vai pegar e marcar aqui a caixinha de leite, igual a gente fez na parte da bolsa, na parte principal. Também 5 por 5. Eu guardei aquele corino que eu cortei, tá? Então, o que que eu fiz? Eu só coloquei aqui e marquei. 5 e aqui também. 5. 5 por 5 tem um quadradinho. E vou fazer igual a gente fez na parte da frente da bolsa. Na parte principal, a gente vai cortar aqui e unir as pontas, formando a caixinha de leite, igual essa daqui, igual a base da bolsa. O forro tá pronto, já formamos aqui a caixinha de leite, agora vamos deixar ele de lado, vamos voltar aqui para a parte principal da bolsa para colocar, para posicionar as alças. Então, a gente vai contar daqui para cá 6,5 centímetros e marcar, e daqui para cá também. E é nessa marquinha que a gente vai colocar a alça, tá? Então, daqui para cá tem 6,5 centímetros e daqui para cá também. Aí, coloca a alça. É importante se atentar bem na posição, porque ela tem que ser colocada desse jeito, com o corino para baixo, porque depois isso daqui vai virar, certo? Então, aí o corino fica para frente, se você colocar ao contrário, vai ficar errado,
Então, é o corino pra baixo, tá? Então, já posicionei desse lado, tá vendo? E já posicionei desse lado também. Agora, o que a gente vai fazer é que a gente vai colocar isso daqui dentro do forro. Já vou mostrar como. Prontinho, coloquei a bolsa dentro do forro, tá vendo? A bolsa tá aqui, ó. Então, você vai deixar o forro do lado avesso, o avesso tá aqui pra fora e o direito tá aqui. Então, vai ficar direito do tecido com o direito. E fica aqui, dentro do forro, tá vendo? E agora, a gente vai passar uma costura aqui, de um pezinho de máquina, em toda a volta da bolsa. A alça já tá posicionada, certo? Então, a gente vai juntar assim, beiradinha com beiradinha, e passar a costura. Cuidado com o alfinete, coloca ele um pouco mais pra trás, pra não quebrar a sua agulha, não te machucar. Tá bom? Então, a alça já vai ficar assim posicionada. Quando a gente terminar a costura, é só desvirar. Aí, a gente vai ver como. Aqui nessa parte também é importante se atentar para que case costura com costura da bolsa. Olha, eu já tô aqui com a bolsa na máquina, tá? Já comecei da costura. Fazendo sempre com um pezinho de máquina. Aí, um cuidado que eu vou ter é aqui. Porque a alça, o que que acontece? Ela vira, então, ajeita a alça pra ela ficar bem retinha aqui. Segura e passa a máquina. E vai fazendo assim até dar a volta toda na bolsa, até chegar onde a gente começou. Agora que a gente já deu a volta, já uniu o forro com a parte dianteira da bolsa, bem certinho, a gente vai desvirar. Então, vamos lá embaixo, naquela abertura que a gente deixou, a gente enfia a mão e começa a puxar a bolsa aqui pra fora, tá? Devagar, a gente vai puxando. Cuidado com os alfinetes, se você deixou algum por dentro, cuidado. Vai puxando, aqui já saiu a alça. As duas, na verdade. Pronto. Vou desvirar o forro bem certinho, aqui. Eu virei as pontinhas, e agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela parte que eu deixei aberto pra desvirar a bolsa, tá vendo? Vou arrumar costura com costura, assim. Tá vendo? E vou fechar com uma costurinha bem aqui embaixo, ó. Bem certinho, a gente arruma bem, se quiser passar com o ferro pra ficar mais certinho, também pode, tá? E aí, passo uma costurinha aqui bem na beiradinha pra fechar esse buraco que a gente deixou. Então, a parte que a gente fechou, ficou lá embaixo, lá no fundo da bolsa, nem aparece, tá bom? Tá praticamente pronta, as alças aqui bem certinhas. A única coisa é que se a gente não prender esse forro, vai acontecer isso que vocês estão vendo, o forro vai sair. Então, agora, a gente vai alfinetar tudo bem certinho aqui e passar uma costura. Igual a gente fez aqui, a gente vai passar aqui. Isso vai ser bom pra prender o forro na bolsa e também pra deixar essa alça mais forte, mais firme. Pra quando colocar o peso, tá mais firme a alça pra não arrebentar. Pronto, já passei a costura aqui, ó. Bem na bordinha, mais ou menos com 5, igual a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, com meio centímetro. Tá? Em toda a volta da bolsa. Pode ser que aqui, nessa parte, a máquina custe um pouquinho mais pra costurar, porque junta muita coisa, mas bem devagarzinho dá pra fazer. E é isso, a bolsa tá concluída, terminamos a bolsa. Lembrando que o tamanho, cada um decide como quer fazer. Se quiser, por exemplo, fazer com mais corino, aumentar aqui pra ter mais corino, pode fazer. Ou se não quiser fazer essa parte aqui, também não precisa. Ou se quiser fazer essa parte maior, também pode. Isso daí fica a gosto de cada um. O importante é sempre casar as medidas para que dê certinho. Dá para fazer também dessa bolsa menor ou maior, mas aí você tem que aumentar as medidas no geral. Vamos supor que você vai fazer uma bolsa menor, então a caixinha de leite também tem que ser menor. A gente cortou 5 por 5, você vai cortar 3 por 3 ou 4 por 4.
Depende do tamanho que você quer fazer. Eu já fiz dessa bolsa infantil, bem pequena. Então, dá pra fazer também.